Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre como está evoluindo o curso de português e para essa preparação final para o CELP-Braz. Veja, você já deve ter entendido que o curso ele é dividido em três partes. A primeira parte, que foi até agora, você fazia projetos e o objetivo do curso era que você se integrasse na vida brasileira, que você fizesse amigos brasileiros, que você assistisse TV brasileira, que você aprendesse a fazer, aprender português, aprender a aprender com as situações do seu cotidiano e que você também, ao longo do tempo, fosse desenvolvendo estratégias próprias. Cada um desenvolve a sua estratégia para aprender português. Alguns aprendem estudando gramática, alguns aprendem com aplicativos na internet, alguns aprendem conversando com as pessoas, alguns aprendem... Enfim, as pessoas aprendem de maneiras diferentes. E é importante você entender qual que é a maneira que funciona melhor para você. Então, por isso que a gente faz projetos, para você se integrar com o Brasil, integrar, viver plenamente no Brasil, fazer amigos brasileiros, e entender um pouco como é a vida no Brasil, se adaptar à vida no Brasil e, ao mesmo tempo, ir aprendendo português com essas experiências. Na segunda parte do curso, essa que está começando agora, a gente vai focar totalmente no exame CELP-Braz. E na terceira parte do curso, depois do exame CELP-Braz, a gente vai fazer atividades que vão preparar você para a vida na universidade no Brasil. Como fazer prova, como fazer trabalhos, apresentações, seminários, esse tipo de coisa. Mas então vamos falar sobre esse momento agora de preparação para o exame CELP-Braz. Veja, diferentemente do que você fez antes, agora o importante é você focar totalmente no exame. Se preparar para o exame e só para o exame. Não perca tempo com outras coisas que são importantes para a sua vida, mas que não são importantes para o exame agora. Agora, tudo que você faz é para o exame e você não faz coisas que não são para o exame. Entendeu? Você não precisa aprender português de uma maneira geral mais tanto. O que você precisa agora é aprender como usar esse português que você sabe para você fazer a prova e aprender um pouco de português que você precisa para a prova, entendeu? Então o foco total é no exame. Então, primeira coisa, o exame ele tem duas coisas principais, dois elementos principais: a prova oral e a prova escrita. Na prova oral, como você já sabe, você tem elementos provocadores e você vai conversar com o entrevistador sobre esses elementos provocadores. É muito importante você entender que existe um roteiro. Se você desenhar um roteiro para uma sequência de falas para a sua conversa com o seu examinador, e você ensaiar muito isso, você treinar muito isso, você consegue conversar sobre qualquer assunto. Então, é o que vocês estão praticando agora na aula. São 4 coisas que você sempre pode falar e que sobre qualquer assunto você pode estruturar o seu pensamento, estruturar a sua fala e você vai conseguir discutir o assunto, o elemento provocador que aparecer. Então, primeira coisa, sempre reconhece, é importante você sempre reconhecer que existem 2 lados para qualquer problema. Então, você começar falando por um lado, tem tal aspecto, pelo outro lado, tem tal aspecto. Ou, se você está falando de 2 grupos de pessoas, para algumas pessoas é assim, para outras pessoas é assado. Isso é importante você entender. Essa é a primeira coisa que você pode começar falando. Segunda coisa que você... Isso não tem muita ordem, você pode falar em qualquer ordem, mas é importante você lembrar sempre dessas 4 coisas, porque com essas 4 coisas você pode conduzir a sua conversa muito bem. Então, primeira coisa, os 2 lados de cada questão. Depois você falar, no meu país é assim, no Brasil é assado. Isso é uma coisa interessante você falar. Outra coisa interessante você falar é, um ponto interessante sobre esse problema é tal. O que me chama a atenção nesse problema, nessa questão, é tal coisa. Isso é sempre bom você se colocar pessoalmente nessa questão. E por último, contar uma história. Pensando nisso, eu me lembro de uma vez que aconteceu tal coisa. Então essas 4 coisas, você sempre, sobre qualquer assunto, sobre qualquer elemento provocador, você pode falar. Os 2 lados da questão. No meu país é assim, no Brasil é assado. O que é interessante para mim, o que me chama a atenção nessa questão é tal coisa. E uma anedota, uma história que você viveu.
Na prova escrita, lembra o seguinte, as duas redações que você vai escrever são corrigidas por pessoas diferentes. Então você pode repetir palavras, você pode repetir estruturas, você pode repetir ideias, porque quem está corrigindo uma não é a mesma pessoa que está corrigindo a outra. Então, não faz mal se você repetir muitas coisas de uma redação para outra. E é importante você entender o seguinte, sempre as redações são uma página, 4 parágrafos, 20 minutos. Então, todas as redações, todos os dias é importante você fazer uma redação. Todos os dias você faz uma redação. Dentro da aula, no tempo da sua aula, ou você pode refazer a redação que você fez na aula em casa. É importante você fazer esse exercício. Todos os dias você faz uma redação. Mas primeiro, é importante que essa redação seja sempre com o tempo marcado de 20 minutos. Sabe por quê? Porque quando chegar no dia da prova, você já está tão treinado a escrever em 20 minutos que você não precisa controlar o tempo. Você já percebe quando está chegando perto dos 20 minutos e você precisa acabar, entendeu? Às vezes a gente tem problemas com alguns alunos que não conseguem terminar a redação, ou que fazem um rascunho e não tem tempo de passar o rascunho a limpo, ou que ficam nervosos na hora e que fazem a redação no espaço errado, e daí eles perdem a prova, tira 0 e você é eliminado. Então é muito importante você ter muito controle do tempo. E o único jeito de você ter muito controle do tempo é sempre faça redações com o relógio marcado 20 minutos. Porque daí você vai sempre, no dia da prova, se você fizer 40 redações de 20 minutos, todos os dias, quando chegar no dia da prova, você naturalmente vai saber administrar o seu tempo. A segunda coisa que é importante é você entender que a redação tem uma página. Você não pode fazer uma redação muito curta e você não vai conseguir fazer uma redação muito comprida. Então você tem que fazer o máximo que você consegue em termos de qualidade e preencher uma página. Então, é uma coisa também, se você controlar, todos os dias você fizer uma redação sobre um tema, que é um dos temas típicos do CELPE-BRAS, e você fizer essa redação em 20 minutos, você vai mais ou menos saber se a sua redação está muito curta, se ela está muito comprida. Para te ajudar, você pode memorizar algumas frases ou algumas estruturas que cabem em vários tipos de redação. Então, você está aprendendo isso no seu curso e você vai aprender isso no curso ao longo das próximas semanas. Mas como você faz uma introdução, como você faz uma conclusão. E aí vem o meu segundo ponto. As suas redações elas vão ter 4 parágrafos, que são 4 conjuntos de ideias que estruturam a redação. E existem diferentes maneiras, dependendo do gênero textual, dependendo do tipo da redação, em que esses 4 parágrafos vão ser uma introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Dependendo do tipo do texto, você vai apresentar um problema, dar um exemplo, um segundo exemplo e uma conclusão. Dependendo do tipo da redação, você vai apresentar um tema, um argumento a favor, um argumento contra e uma conclusão. E aí tem diferentes tipos de redação, tipos textuais que você vai poder desenvolver, mas é importante você entender isso. Redações de 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Para cada uma vai ter uma maneira de você fazer isso. E, então, é importante você fazer redações todos os dias para você treinar. Redações de 20 minutos, sempre. Marca no relógio, acabou o tempo, daí você escreve outra. É sempre importante você escrever sempre 20 minutos. Uma página, 4 parágrafos. E tente aprender algumas estruturas, memoriza algumas estruturas que vão ser úteis para qualquer tipo de redação ou para vários tipos de redação. E lembra do seguinte, se você está em dúvida se aquilo que você escreveu está certo ou se está errado, é que provavelmente está errado. Escreva frases curtas, simples e seguras. É melhor você escrever algo que você tem certeza que está certo, que você tem certeza que está bem estruturado, que você tem certeza que está bem amarrado, está bem dentro do tipo textual, do que você começar a arriscar um monte de coisas. A prova não é uma aventura.
A prova você faz o que é o mais seguro, mesmo que não seja a redação mais inspiradora da sua vida. É mais importante passar. Depois, no próximo parte do curso, a gente vai aprender a fazer textos mais criativos, mais longos, textos em que você vai apresentar temas diferentes, de natureza diferente. Alguns vão ser orais, outros vão ser escritos, outros vão ser prova. Você vai aprender a fazer outros tipos de texto. Agora o que você precisa focar totalmente é no exame. E aproveita, você não tem mais muitas semanas até fazer o exame. Estude com muita dedicação agora nessas últimas semanas. É importante você estudar entre 4 e 6 horas por dia, todos os dias. É bom você estudar com um amigo para você treinar a parte oral. Você pega um tema ou um elemento provocador, ele serve tanto para você discutir a parte oral como para você fazer uma redação. Com o seu amigo, você treina a parte oral. Um faz o papel de entrevistador, o outro faz o papel de entrevistado, depois vocês trocam. E você faz uma redação com base naquele mesmo tema, naquele mesmo elemento provocador. Mas é importante você todos os dias fazer um simulado da prova, para você mesmo, para você estudar, com um amigo, ou mais de um amigo, claro. E daí, porque é muito importante quando você chegar na prova, você está absolutamente seguro, confiante, conhecendo o que tem, como é a prova e o que vai acontecer. Assim, a sua chance de ficar nervoso ou de ter algum problema é muito pequena. Então, no mínimo 4 horas de estudo todos os dias. No dia antes da prova, não estude. No dia antes da prova, você sai, vai passear, se diverte, descansa bastante, dorme bem e chegue para fazer a prova. Tanto no dia da entrevista como no dia da prova escrita, 1 hora antes. Chega 1 hora antes. Porque imagina, você não vai querer perder a sua prova porque você não dormiu à noite, porque você ficou acordado e daí você não consegue pensar direito. E você também não vai querer perder a prova porque você pegou trânsito, ou você se atrasou, ou teve algum problema. Então, no dia antes, descansa bastante, se alimenta bem e chega para fazer a prova 1 hora antes. Sai com bastante antecedência, que é para você não ter problemas. Tá bom? Estamos torcendo, boa sorte.